Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Bom, quem assistiu a live viu que a gente não trocou nem de roupa. Acabou a live ontem no Shri Devikalotara. Que é hoje, que na é verdade, hoje, mas é porque vocês vão ver amanhã. Não, na verdade vocês vão ver daqui 2 dias. Enfim, a gente acabou agora a live e já viemos gravar para vocês o vídeo do dia 20. Então a gente, traz sempre notícias, informações. Eu acho que a primeira informação já foi dada. Pessoal, as lives do Shri Devikalotara voltaram! Uhul! Toda segunda e quarta-feira às 19 horas nós estamos nos reunindo ao vivo para ler os versos, debater os versos do Shri Devikalotara. É claro, vai chegar Natal, Ano Novo, vão ter algumas alterações aí de data por causa das festas, mas passaram as festas, toda segunda e quarta-feira estaremos juntos às 19 horas para estudar o Shri Devikalotara. É isso, e todos são muito bem-vindos. Quem quiser acompanhar desde o início, todos os vídeos estão disponíveis lá no nosso canal, aqui. Na seção ao vivo, clica lá que você consegue acessar todas as lives que já fizemos aqui no canal. E, bom, falamos das datas, né? Natal, festejos. Gente, temos um Natal muito especial para celebrar e alguns de vocês já devem ter percebido que aí o YouTube deu um informativo para você de que vai ter um lançamento, uma estreia, né? A estreia é no dia 28, Jayanti de Shri Ramana Maharishi. Que alegria celebrar essa data, né? Que justamente contempla a chegada ao mundo do nosso amado Bhagavan. E tão pertinho do Natal, né? Que simboliza, pelo menos, né? Aliás, simboliza a chegada. Os devotos fazem um comparativo, né? Porque Bhagavan Ramana nasceu perto do Natal e morreu perto da Páscoa. É tudo meio essas coisas, né, gente? Coisas, né? Realmente o maestro da orquestra, ele gosta, né, de fazer essas nuances de notas e melodias, assim, pra, né, gerar esse impacto e a gente lembrar que tudo é um. É a grande luz desce sobre a terra. E desce tantas vezes, com tantos nomes, com tantas formas, e permanece ela mesma, sem nome e sem forma. Mas nós vamos celebrar a grande luz manifestada como Shri Ramana Maharishi, com este nome, com essa forma, que é o sem nome e é o sem forma. Enfim, nós dentro desse período, além do dia 28, que é especificamente a estrela natal, né, o Giant, a gente vai ter alguns vídeos louvacionais aqui, não apenas de Bhagavan Ramana, mas também de Arunachala, para a gente poder contemplar a grande luz manifestada, temas que são afins com este grande festejo da chegada de Shri Ramana Maharishi neste planeta para fazer tanta diferença na vida de tantas pessoas. E também nós gostamos de trazer muitas vezes algum tema relevante para a nossa reflexão nos nossos vídeos aqui, seja do dia 5, seja do dia 20. E dessa vez chegou para nós aqui uma questão, né? E a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá, a gente vai ler, tá, gente? Aqui. Como sempre, né? Perguntas que são endereçadas para nós a gente deixa no anonimato, por isso não se acanhe. Você tem questões, gostaria de vê-las contempladas aqui no vídeo do dia 5, do dia 20? Por favor, só mandar tranquilamente, a gente compartilha aqui e tem a oportunidade de estudarmos juntos. Então a questão aqui, olha, é sobre Atma Vichara. Gostaria de tirar algumas dúvidas referentes ao Atma Vichara. Poderia me responder? Me ajudar? No caminho da busca, tive contato com diversos shastras e absorvi muitos apontamentos que realmente transmitem e direcionam a moksha. Sou praticamente universalista em relação aos ensinamentos espirituais Advaita, por isso reconheço a essência de todos os mestres ou escrituras em apontar o estado sem ego, estado isento de tendências, condicionamentos, estado da não mente, extinção.
O yoga vashista é claro ao transmitir o conhecimento de forma incisiva de que apenas a mente e pensamento é o mundo e com ela o sofrimento, samsara e ignorância permanece. Por isso, em todos os diálogos entre Vashista e Rama, a essência dos ensinamentos é o mesmo, de que todos os condicionamentos mentais devem ser eliminados. Todos os textos são enfáticos em dizer que a realização se resume na neutralização e purificação, livrar-se do eu, meu e todos os conceitos, pensamentos que criam o equívoco da ignorância. O mais efetivo atualmente e que adotei como disciplina espiritual é o próprio Atma Vichara, só que tenho dúvidas sobre a aplicação do método de Bhagavan. A dúvida que tenho sobre esse método é: devo somente fazer a cessação súbita dos pensamentos assim que se levantarem e ficar em silêncio e aberto para derrubar um por um? Ou devo fazer a autoinquirição e esforçar para focar em algo, contrair concentradamente no próprio silêncio? Qual seria o esforço correto? E também gostaria de perguntar se há outros métodos relacionados a esse já ensinados por nosso Guru, ou seja, outros ângulos de Atma Vichara. Desde já agradeço. Abraço. Muito bem. Nós é que agradecemos. Como eu, assim, sempre que as pessoas escrevem, a gente acaba tendo uma prosa, eu aviso, que eu vou trazer para todo mundo, e assim, o que eu disse pro amigo é que assim, a pergunta tá tão bem elaborada, e quando a pergunta tá muito bem elaborada, ela geralmente contém a resposta nela mesma. E sempre que uma questão chega muito bem elaborada, ela de uma certa forma contém em si upadesha, ela contém em si instrução. Então, a forma como o amigo veio explanando, colocando o entendimento que vem tendo com os shastras, com os apontamentos dos mestres, e a forma como a própria questão é construída e apresentada para nós, mostra o alcance da compreensão, onde como esse conhecimento está se assentando em você. E isso também auxilia a todos nós, como Sangha, a também ir desenvolvendo o conhecimento. Então aqui muitas coisas foram apontadas. E quando você traz a questão aqui apresentando para a gente, qual seria o esforço correto? Então vamos lá, de novo, Eu devo somente fazer a cessação súbita dos pensamentos assim que eles se levantam e então ficar em silêncio e aberto para derrubar um a um? Ou eu devo fazer a autoinquirição e esforçar para focar em algo, contrair concentradamente no próprio silêncio? Então veja, ambas as perguntas são Atma Vichara. O Atma Vichara, ele é extraordinário. Por quê? Porque na verdade ele se desdobra. Até o mais indicado quando a gente fala do apontamento de Bhagavan não é nem chamar de Atma Vichara, e sim chamar de Mahayoga. Justamente porque ele é um grande yoga e ele é grande o suficiente para abranger muitas modalidades de yoga e muitos modos de aplicar o vicharana, de aplicar a investigação, a inquirição. Então, todas as formas colocadas aqui, e a sua próxima pergunta, será que existem outros métodos relacionados, outros ângulos de Atma Vichara, já deixam claro que você já está entendendo que, quando a gente fala Atma Vichara, há muitos modos de aplicar e perceber aquilo que melhor funciona. Que esse é um grande ponto. Quando perguntavam para Bhagavan qual é o método, e perguntavam especificamente sobre a meditação, o que era o melhor, no que focar, no que concentrar, Bhagavan costumava dizer aquilo que for mais fácil para você, porque no final tudo ficará bem. Então, a gente começa, acho que já levantando esse aspecto,
porque esse é um aspecto muito importante. De fato, a graça do guru é um fator determinante. Inclusive, nós mesmos termos o desejo de fazer a investigação do ser pelos muitos modos possíveis de Atma Vichara, isso já é a própria graça do guru atuando. Ou se você não quiser, né, tomar graça do guru para não fechar, já que você tem uma abordagem universalista, é a graça do Supremo, que dá na mesma. É a graça do guru, é a graça do Supremo, não é? Então, assim, normalmente, como eu disse, a gente tem uma pequena troca, né? Algumas respostas são dadas. Então, assim, eu trouxe uma primeira resposta, vou abrir para a Morini também trazer considerações. E aqui, assim, né? Eu disse para o amigo que existe um apontamento que eu particularmente gosto muito. E é um apontamento que não é de Bhagavan Ramana, mas de um devoto iluminado de Bhagavan, né? Um devoto realizado, Shri Annamalai Swami. E é um apontamento curto, mas diz tanto. Vamos lá. Se você cultivar esta atitude de indiferença para com a mente, gradualmente você irá deixar de se identificar com ela. Então, eu gosto, né, desse apontamento, porque ele justamente nos afasta da ideia de que nós precisamos sair no abate de cada pensamento que surge dentro do espaço mental. Né? Então, assim, né, na verdade, quando a gente faz a pergunta, quem sou eu? Ou para quem surge este fenômeno? Nós vamos devagarinho atraindo nossa mente para áreas mais profundas da consciência, onde a tendência é justamente que os pensamentos vão ficando mais e mais distantes ou abstraídos. Né? Então a gente tem uma abstração mental que não só diz respeito ao ambiente, aos objetos dos sentidos e à captação dos sentidos, mas também do próprio funcionamento da mente. Então aqui a gente poderia dizer que o apontamento é contraditório com outros apontamentos em que, por exemplo, Bhagavan diz que cada pensamento que surge, faça a pergunta, para quem eles surgem? A resposta será, para mim. E então inquirimos, quem sou eu? Isso já foi algumas vezes tratado aqui, mas é sempre bom frisar. Quando nós estamos aplicando um método inquiritivo com uma pergunta, não necessariamente essa pergunta ela é verbalizada, não necessariamente essa pergunta ela precisa ter uma construção linguística, né? Quem sou eu? Na verdade, a pergunta aponta um movimento de mergulhar profundamente em si mesmo, de sentir-se como aquele senso de testemunho que não tem nome, não tem forma. Então todos nós temos a sensação de ser e existir. Então quando você diz, eu devo focar em algo, permanecer quieto e concentradamente mergulhar, né? Focar naquilo, é possível focar neste senso de ser e existir. E aí, Annamalai Swami diz, não fique brigando. Não faça nada com os pensamentos. Gradualmente você vai deixar de se identificar com a sua mente ou com os pensamentos. Há outro apontamento de Annamalai Swami que ele fala assim, né? Os pensamentos é tal como briga de bêbado. Você não tem nada a ver com isso. Então eles estão lá, né? Normalmente é passado para o futuro, do passado para o futuro. Fica nesse ping-pong do passado para o futuro. Não tem nada a ver com esses bêbados. Estou seguindo. No quê? Fortalecendo o senso de testemunho. O sentido de ser e existir. E isso não quer dizer que você levantar a questão quem sou eu ou para quem surge não seja Atma Vichara, porque é também. Exatamente. Existem muitas formas de praticar, né?
E justamente essa questão do, né, esse apontamento de Annamalai Swami é porque os pensamentos, a gente também pode entender que eles, de certa forma, como tudo é graça divina, né, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, mas Deus errou muito, né, quando ele permitiu que existissem pensamentos. Poxa vida, e como é isso? Permitiu que existissem pernilongos e permitiu que existissem pensamentos? Então, onde estava Deus com a cabeça? Será que ele Que estava são os distraído? pernilongos da consciência, será? Exato. E, na verdade, veja, nós precisamos nos treinar em algumas virtudes essenciais, né? E dentre essas virtudes, a gente precisa se treinar em equanimidade. A equanimidade é um estado de imparcialidade, de serenidade diante de todas as situações. E quer uma coisa melhor para nos treinar em equanimidade do que pernilongos e pensamentos? São ótimos treinadores porque nós precisamos de desafios para que o nosso treino seja realmente um treino, né? Poxa, você vai treinar a equanimidade naquele lugar, aquela paisagem maravilhosa, aquele silêncio, passarinho cantando, tudo tranquilo, aquele clima perfeito, né? Bom, é possível, porque a pessoa pode estar lá... treinar, pode não estar feliz ali, não mas está feliz lá. Em geral, são situações adversas à nossa vontade que vão justamente favorecer o nosso treino, a nossa prática, o nosso exercício. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que tudo aquilo que a gente alimenta com a nossa atenção mental cresce. A comidinha, deu comidinha, cresceu. Então, nesse apontamento de Annamalai, essa lei está implícita. Por quê? Porque se você, diante dos pensamentos, ficar dando comidinha para eles, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Mas será? Mas não sei, blá, 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 blá. Tô alimentando, eles estão crescendo. Se eu deixo de alimentar e ajo com indiferença, que é como ele coloca, não tenho nada a ver com isso, briga de bêbado, etc., não me envolvo, não estou identificado com isso, os pensamentos irão morrer por inanição. É mais ou menos isso. É uma lei. Então, isso porque também onde está a nossa atenção é para onde vai a nossa energia vital. Energia vital é alimento, né? Prana é a nutrição, alimento. Então, se você não coloca a atenção naquele ponto do pensamento, ele vai morrer por inanição, não vai receber atenção, vai acabar se dissolvendo, porque na verdade, aí, né, dentro dos estudos, eles nem mesmo existem, né? Então... aqui até vai bem ao encontro e vai responder a sua outra questão, embora a gente ainda vá trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema do Atmavichara, né? Mas, por exemplo, essa abordagem de Annamalai Swami, como apresentada, não quer dizer que era exclusiva dele não, porque Bhagavan também deu esse apontamento, né? Teve um momento que justamente devotos perguntaram, Bhagavan, eu devo destruir cada pensamento que surge? E Bhagavan diz, não, eu não falei para você olhar para os pensamentos. Eu pedi para que você descubra de onde surge a sensação eu, de onde surge o pensamento eu, e então rastreá-lo de volta à sua fonte. Ou seja, não é para a gente perder tempo com o pensamento. A gente não precisa fazer absolutamente nada com ele. E esta é uma abordagem muito parecida com algumas abordagens do Zen, com a abordagem do Dzogchen, do budismo não dual, algumas abordagens do Tantra também. Então essa é uma perspectiva que a gente chama, né, que está centrada, né, está fundamentada no que é chamado de Niralamba Yoga, de Niradhara Yoga, de Anuttara Yoga, ou Anuttara Tantra, enfim, aí tem muitos nomes, outros nomes mais, que apontam para um exercício em que você não precisa impor, né, aplicar a sua energia para tentar retirar um dado cenário interno, transformar, fabricar um outro cenário interno, porque no final das contas você continua gastando o prana, né? Aí Mohini trouxe isso e eu deixei um comentário, né? O comentário que eu deixei para um amigo foi: este distanciamento dos pensamentos é de fato uma recusa espontânea pelo ato de pensar. Porque, quer percebamos de isto ou não, pensar cansa. Ele exaure as nossas forças. É um desperdício de energia. Então, assim,
o Gyani, ele vai tendo uma preguiça danada mesmo de pensar. Bhagavan fala isso, ó, quão maravilhoso é esse estado de preguiça, esse estado preguiçoso de simplesmente ser, sabe? É uma recusa natural que vai acontecendo. Por quê? Porque é como coceira, sabe? Pinicada. É pensamento. Você pode coçar e você pode também não coçar. Dependendo do caso, tem situação que não dá para você coçar, o que você faz? Você ignora. Então você pode ignorar os pensamentos e justamente ir para esse mergulho. Então a meditação, ela paulatinamente, ela deixa de ser um esforço, uma luta por transformar cenários internos e condições mentais. Até porque a gente nem precisa fazer isso, porque isso acontece por conta própria. Quando as vasanas atuam, quando elas deixam de atuar, quando as gunas atuam, enfim, uma série de fatores condicionantes e condicionados, eles fazem com que as ondas de vritis, né, as volições mentais, elas venham, mas elas se dissipam por elas mesmas. Perdão, por elas mesmas. Às vezes eu erro aí o plural, minha gente. Então, assim, a meditação ela deixa de ser essa briga, essa luta, essa disputa e passa a ser um descanso, um repouso, um profundo relaxamento da consciência sendo ela mesma, repousando nela mesma. Mas, de novo, a gente não vai descaracterizar ou desvalorizar a importância de métodos que apontem sim para você fazer o embate. É assim, normalmente, né, no início, a gente acaba muitas vezes entrando na prática, na vida da contemplação, primeiro por uma abordagem um pouco mais bélica mesmo. A gente não está no colo de Buda, a gente está em Kurukshetra, lá com Krishna e Arjuna, sabe? Na batalha, você vai lutar contra os seus primos, os seus tios, os seus mestres, seus melhores amigos, entendeu? Ou seja, as coisas que você tem apego, que te identificam, que te trazem uma identidade falsa. É isso que você tanto apreciou até agora e que nunca trouxe verdadeira felicidade. Então você vai bater contra isso. Mas naturalmente, o próprio Vicharana vai alterando. E aí eu, particularmente, acho que Morini vai concordar comigo, o que eu sinto? Eu sinto que há um processo aparentemente progressivo, adaptativo e de aperfeiçoamento do sadhana. E isto vem pela graça do Guru. Tanto pelos apontamentos que você vai ouvindo, e é por isso que a gente está aqui todo dia compartilhando nos diferentes espaços apontamentos de Bhagavan para a pessoa ir nutrindo e conhecendo e abrangendo vários aspectos do sadhana, da vida, do caminho, etc. Né? E a própria graça mesmo como energia que está ali, que tá vindo como inspiração, né? Que são as orientações do Guru interior, porque o Atman é o nosso Guru. Shri Ramana é o Atman. Então, o Atman é o Guru. Nós recebemos instruções de dentro. Então, na medida em que nós vamos prosperando em maior calma e estabilidade nesta calma, a meditação deixa de ser um fazer e se transforma num não fazer. E só para poder a gente contemplar como não necessariamente você precisa sair abatendo os pensamentos, o amigo citou um Shastra, uma escritura sagrada, o Yoga Vashishta. Então, eu peguei o verso do Yoga Vashishta curtinho, para a gente poder contemplar juntos aqui. O constante fluxo de conceitos mentais relativos a Brahman, sem o sentido do eu, ego, adquirido através de intensa prática de autoinvestigação, Jnana, é o que se chama Samprajnata Samadhi, meditação sem conceitos. Olha isso.
que acontece? O constante fluxo de conceitos mentais relativos a Brahman sem o ego. Veja, todos nós, eu vou falar isso assim com bastante coragem, mas vamos lá. Todos nós que adentramos o Advaita, quando nós vamos acessando o conhecimento, brota em nós uma sede, uma fome de saber mais, de conhecer mais. E quando nós vemos, nós estamos atuando com as nossas atividades comuns, corriqueiras, e pensando nos apontamentos, refletindo sobre eles. E não necessariamente, ao pensar e refletir sobre as coisas que são apontadas pelos Shastras e pelos Gurus, pelos Mahatmas, não necessariamente nós estamos fazendo essa reflexão em âmbito pessoal. Você pode estar fazendo uma reflexão sobre o ser completamente impessoal, sem eu e meu. E isso já é per si resultado da prática. A própria prática, é o próprio Samadhi. Isso é adquirido através da intensa prática de autoinvestigação, Gnana. Porque o Atma Vichara, ele deve ser primordialmente feito em si mesmo, mas ele também é feito através dos ensinamentos. Porque, afinal de contas, quando os gurus estão dando os apontamentos, e quando especificamente Bhagavan Ramana está dando o apontamento, ele está falando para todos que sofrem. E em algum momento a gente estava nesse lugar aí, do sofredor, recebendo o apontamento. Até para nós o apontamento. E para nós, como ser, né? Também, porque ele está dizendo, você não é o corpo. Você não é o que termina, o que é efêmero. Você é pura consciência. Então, até mesmo pensar profundamente sobre os apontamentos dos Mahatmas e das escrituras dos Shastras é Atma Vichara. Quem disse que não? Então, isso seria o caminho da qualificação do pensamento. Mas não satisfeitos, a gente ainda vai pôr mais apontamentos aqui. Então, alguns aí para Morini ler para a gente, que eu acho que vão ser importantes. Então, agora apontamentos de Bhagavan Ramana. Meditação é aderir a um pensamento. Esse único pensamento afasta outros pensamentos. A distração da mente é um sinal de sua fraqueza. Pela meditação constante, ela ganha força, ou seja, sua fraqueza de pensamento fugidio dá lugar ao fundo duradouro, livre de pensamentos. Essa extensão desprovida de pensamentos é o self. A mente em pureza é o ser. Pronto. De repente, a mente que era o problema não é mais. Ela, na sua pureza, não é distinta do Atma. Ela é o Atma. Ela é Atman Shakti. É a força do Atma. Então, o problema aqui é a gente entender o que é esse único pensamento. Que pode ser: quem sou eu? Ou mesmo o trabalho de vir despindo a consciência, fazendo os net, os não isso, não aquilo, não é isso. E indo cada vez mais profundamente, mergulhando cada vez mais naquilo que não se altera e que não é idam, é aham. Ou seja, não é objeto, não é fenômeno, não é isso. É eu sou. E isso acabará desenvolvendo aquela situação, aquele estado de ausência de pensamentos. Que pensamentos? Pensamentos que não dizem respeito ao Atma. Pensamentos que são associados ao eu e ao meu, ao ego. Se nós pudermos pensar profundamente, o próprio ato de pensar se converte em sadhana, em Atma Vichara. E, por causa da tendência de simplificar as coisas,
o próprio ato de despir a consciência de tudo aquilo que é efêmero fará com que os pensamentos vão, como Morini diz, morrendo de inanição, eles vão ficando fraquinhos. Quando vê, não tem mais o que pensar. Eu já exauri. Pensei tudo o que havia para ser pensado. E há gozo. Portanto, é importante que nós não esqueçamos que os Mahatmas, quando falam do ser e da experiência de evidenciação do ser, eles falam de felicidade, de gozo, de contentamento, de paz inabalável. Então nossas práticas, elas podem ser, e talvez até deveriam ser mesmo, associadas ao princípio de prazer, mas não se bastando nele. Porém, sim, há gozo. Vamos lá. Aqui. Nós todos temos que voltar para a nossa fonte. Todo ser humano está buscando a sua fonte e um dia deve voltar a ela. Nós viemos do interior, viemos para o exterior e agora... Perdão. Eu acho que eu vou mudar aqui, vou tomar uma liberdade, tá? Nós viemos do interior, fomos para o exterior e agora temos de voltar para dentro. O que é a meditação? É o nosso ser natural. Nós nos cobrimos a nós mesmos com pensamentos e paixões. Para jogá-los fora, nós temos de nos concentrar num pensamento, o ser. Então veja só um pequeno detalhe aqui. Nós nos cobrimos, nós nos revestimos, nós nos adornamos com pensamentos e paixões. Então, para eliminar tudo isso, nós vamos nos concentrar num único pensamento, o ser. O que fará naturalmente resplandecer Vairagya, porque todas as metodologias de Atman Vichara, os muitos modos, digamos assim, de praticar o Vichara, sempre encontraremos lá como fundamento Abhyasa Vairagya, constantemente investigando com desapego. E aí nós vamos ver que as coisas vão florescer, frutificar, fluir de forma completamente natural. Então, o que é a meditação? É o nosso ser natural. Quando nós experimentamos essa fluência natural, a gente pode então contemplar o que Bhagavan nos diz. O ser é um poderoso imã escondido dentro de nós. Ele atrai-nos gradualmente para si, embora nós imaginemos que estamos indo em direção a ele por nossa própria vontade. Quando estamos perto o suficiente, ele põe um fim às nossas outras atividades, torna-nos quietos e depois engole as nossas tendências pessoais, matando assim a nossa personalidade. Ele destrói o intelecto e inunda todo o ser. Nós pensamos que estamos meditando sobre ele e nos desenvolvendo em direção a ele, mas a verdade é que nós somos como um limalha de ferro e ele é o imã, Atman, que está nos puxando para si. Assim, o processo de encontrar o ser é uma forma de magnetismo divino. É necessário praticar meditação com frequência e regularidade, até que a condição induzida se torne habitual e permanente ao longo do dia. Outra abordagem. Então agora você entende que o Vichara, o Mahayoga, na verdade, é um deixar-se ir na correnteza do Atman.
Então, quando você vai se posicionar na meditação, você não vai decidir-se a praticar nada de especial. Simplesmente não oferecemos resistência e deixamos que o eu, que o ser, que o Atman, o espírito, nos puxe para si, nos atraia para ele, nos abrace e nos consuma no fogo sagrado de Gnana, do conhecimento transcendental. Nada disso pode ser transmitido através de palavras. As palavras só apontam, mas isso é algo que você vai descobrir por você mesmo, ou melhor, que você vai descobrir mediante a graça do Atman, o seu guru, no seu coração. Você vai ser naturalmente tragado por esta grande luz. Eu vou encerrar porque é muita coisa que foi trazida, mas tem um apontamento de Bhagavan que relativiza talvez uma coisa que eu apontei aqui. Eu disse que o princípio de prazer é extremamente importante, porque todos os sábios, quando falam da experiência da evidenciação do ser, falam de um gozo, de uma paz inenarrável, inabalável e de uma felicidade transcendental. Porém, Bhagavan, que é Bhagavan Ramana, nos orienta. O obstáculo final na meditação é o êxtase. Você sente grande bem-aventurança e felicidade e deseja permanecer nesse êxtase. Não ceda a isso, mas passe para a próxima fase, que é uma grande calma. A calma é mais elevada do que o êxtase e se funde com o samadhi. Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan. Então assim, a calma é o foco. Sempre que alguém tiver dúvida, qual é o caminho? A meta é a paz. E o caminho para a paz é a paz. Esse é um parâmetro inequívoco e totalmente produtivo. Ele é empírico. Na dúvida, toma como referência a paz. Então, mesmo o êxtase e o gozo pode se converter num obstáculo, e eu sei que muita gente vai olhar para isso e vai só balançar a cabeça e dizer, é verdade, é verdade. Para além, vamos para a paz. Que o próximo ano, e todos os que vêm adiante, e eternidade afora, seja repleto de paz. Esse já é o voto que a gente já deixa, porque na verdade é o voto para todo dia, para toda hora, para todo instante e para além tempo. Que haja paz em todos os corações. Que haja paz em todos os corações, que haja paz em todos os lugares, em todos os ambientes, não só físicos, né? Ambientes geográficos, mas que haja paz em todas as instâncias da existência. É isso. Amados e amadas, também nessa data do dia 20, no dia 5, a gente recorda da importância e agradece porque você sabe dessa importância e apoia este seva, este serviço devocional, este canal com esse carisma, com essa missão de compartilhar os ensinamentos de Shri Ramana Maharishi e do universo da não-dualidade em geral. Então, considere apoiar, continuar apoiando quem já apoia ou começar a apoiar se você ainda não apoia este canal, através de perguntas como o amigo fez, partilhas, compartilhando o material, dando o seu like, comentando e se você puder,
fazer uma contribuição na forma de um Pix. Na descrição de todos os vídeos do canal temos lá as informações, os dados bancários que vocês podem realizar o seu dana, a sua doação generosa, a qual somos infinitamente gratos, porque entendemos que o que vem de vocês é graça de Bhagavan e esperamos que todo o seva, todo o serviço aqui possa ser experimentado por cada um de nós como graça de Bhagavan. Nós agradecemos imensamente a todos vocês por todas essas formas de auxílio, de partilha, que faz com que nós nos sintamos cada vez mais, integrados, como realmente uma sanga mesmo de devotos unidos pela devoção, unidos pelo conhecimento, pela busca por esse conhecimento, por essa sabedoria. Então, que as bênçãos de Bhagavan se derramem sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre todos os seres. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.